Boas, malta! Professor Vicente, mais uma questão 5, Zona Nerd. Opa, prova de 2021, época especial. A figura 3 representa o gráfico da componente escalar da velocidade de um paraquedista, sistema paraquedista mais paraquedas, em função do tempo, nos primeiros 60 segundos do movimento de descida na vertical. Considere um referencial vertical e admita que o paraquedista pode ser representado pelo seu centro de massa. O referencial é vertical, só que ele não falou se é para cima ou para baixo. O que é que vocês acham? É para cima ou para baixo? Vamos pensar. Eu tenho aqui o corpo que está caindo, ok? Aqui é o meu solo, ok? E um corpo está caindo. Ele está caindo. Ora, se ele está caindo, a velocidade é para baixo, ok? E se a velocidade é para baixo, o que aconteceu com os valores de velocidade? Foram sempre positivos. Significa que durante a queda eu estava com o referencial apontando de cima para baixo. Portanto, esse referencial é vertical apontando para baixo. Cuidado com isso, porque eles podem te perguntar isso aí. Como é que eu sei? Pelo valor da velocidade, são sempre positivos. Se o gráfico fosse assim, assim, assim e assim, ou seja, se fosse o gráfico espelhado desse aqui, é porque o referencial estava para cima. Eu expliquei isso durante a aula, portanto, eu estou tranquilo, 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 tranquilo. Beleza? Então vamos lá. A primeira questão é uma questão super fácil, ou não, vamos ver, que ele quer saber qual dos gráficos seguintes pode representar a posição vertical do paraquedista em relação ao referencial OY em função do tempo no intervalo de 0 até 30. 0 a 30 é até esse bocadinho aqui, ok? Ou seja, eu tenho um intervalo que a velocidade varia e eu tenho um intervalo que a velocidade é constante. Portanto, o meu gráfico de altura em função do tempo, tem que ser o gráfico que tem um pedaço curvo e um pedaço em linha reta, ok? O problema é que todas as questões têm uma parte curva e uma parte em linha reta. Mas eu posso, tá certo? Eu posso já cancelar duas alternativas aí. Eu olhando para o gráfico, eu vou A, B, C e D. Me diga uma coisa, a velocidade é positiva, não é positiva? Se a velocidade é positiva, o que é que está acontecendo com a posição do corpo? Está aumentando ou diminuindo com o tempo? Olha, aula de tempo, posição e velocidade das antigas. O que é que eu falei para vocês? Toda vez que minha velocidade é positiva, é porque a minha posição está aumentando com o tempo. Malta, na letra A, a posição vertical está aumentando com o tempo? Não, está diminuindo. Portanto, letra A não pode ser. Letra B, a minha posição está aumentando com o tempo? Tá. Portanto, pode ser a letra B. Letra C, a minha posição está diminuindo com o tempo. Vou cortar. E a letra D, a minha posição está aumentando com o tempo. Portanto, letra B ou letra D. Olha só um detalhe como faz toda a diferença na resolução da questão. Você podia estar aí perdendo um tempão. Eu bati o olho, já cortei a letra A e a letra C. Já ganhei de você. Olha só a vantagem competitiva que eu tenho sobre você. Por quê? Porque eu prestei atenção na aula. Será que você prestou atenção na aula? Tá certo? Então, ó, isso aqui é uma aula antiga, uma coisa antiga que a gente já sabia. Vicente, larga de conversa. Como é que você sabe que é a letra B e não a letra D, ou a letra D e não a letra B? Primeiro, tem que ter uma parte curva de 0 a 20, de 0 a alguma coisa aí que eu não sei quanto é, de 0 a praticamente aí 15, de 0 a 15 tem que ter uma curva e de 15 até 30 tem que ter uma reta. O problema é que as duas alternativas, tanto a letra B quanto a letra D, primeiro começa com a curva e depois vai com a reta. Portanto, eu tenho que escolher aí a resposta melhor. E como é que eu vou escolher? Eu vou olhar o quê? O que é que o gráfico YT me dá? O que é que o declive do gráfico YT me dá? Então, ó, eu vou escrever aqui. No gráfico Y versus tempo, o declive é o quê?
o declive é a velocidade, ok? Então, se o gráfico y-tempo, o declive é a velocidade, vamos olhar para o gráfico velocidade-tempo. O que é que está acontecendo no início? A velocidade está aumentando. Então no gráfico y-tempo, o declive tem que estar no início aumentando. Olhe para a letra C, B e olhe para a letra D. A letra B é exatamente o que representa isso. Ele tinha uma velocidade zero e o declive, o declive vai aumentando, o declive vai aumentando, declive vai aumentando, velocidade vai aumentando. Tá claro isso? Portanto, a letra B é a resposta correta. A letra D está por fora. E depois que o declive aumenta, o que acontece com a velocidade? Ela fica constante. Se a velocidade fica constante, o declive tem que ser constante, portanto, eu tenho que ter uma reta. Portanto, a resposta correta é a letra B, porque eu tenho aqui uma parte constante, depois uma reta. Ok? Beleza? Então, essa questão era muito fácil, bastava eu saber um bocadinho das aulas de tempo, posição, velocidade e um bocadinho da aula de queda com resistência do ar para a gente responder a letra B de forma, ou a 2.1 de forma muito fácil. E outra coisa, eu não falei para vocês que o referencial estava para baixo, então significa que as minhas posições, se eu chamar aqui de 0, a minha posição está sempre crescendo. Então, mais um motivo para não ser nem a letra A, nem a letra C, ok? Isso aqui é tão sério, tão importante, que às vezes tem questão que só com esse raciocínio você responde a questão por eliminação. Então, fique atento a isso. Esse gráfico aqui está uma porcaria, deixa eu desenhar de novo. Deixa eu desenhar ele de novo. Então, eu tenho aqui uma curva com declive crescente, depois eu tenho uma parte reta. Declive é a velocidade, ok? Muito bem, muito bem. Vamos ver agora a questão 2.2. A questão 2.2 quer saber o seguinte: qual das opções pode representar a velocidade e a resultante das forças que nele atuam no instante 35? Eu confesso que essa pergunta eu não faria no 35. Eu faria no intervalo aqui entre 35 e 40. Porque 35 tem um evento aqui acontecendo, que é aquele evento onde eu abro o paraquedas. Então, algum aluno mais inseguro podia ficar assim, poxa, mas foi na hora que ele abriu o paraquedas. Malta, infelizmente, você não pode ficar com essa insegurança. Pense que essa representação no instante 35 poderia ser no instante 36, no 37, no 38. Então, a gente vai trabalhar o problema como se fosse nesse intervalo aqui, que é o mesmo. Portanto, eu tenho um corpo e ele tem uma velocidade para baixo. Como é que eu sei que a velocidade é para baixo? Porque velocidade para baixo é quando o corpo cai. Toda vez que o corpo cai, velocidade para baixo. Quando o corpo sobe, velocidade para cima. A velocidade acompanha o movimento sempre, sempre. Só com essa análise eu já vou cortar. Olha só, já posso cortar coisa ali, hein? Eu já posso cortar letra A, vamos ver, B, C e D. Só com essa análise de que a velocidade é para baixo, eu já corto a letra B está por fora, e a letra C também está por fora. Velocidade para cima, dá não. Velocidade para cima não, velocidade para baixo. Sobrou para mim a letra A e a letra D. Como é que eu vou saber que é A ou D? Eu tenho que agora entender quais são as forças que estão atuando na minha esfera no instante 35. Ora, se eu já abri o paraquedas, eu tenho uma resistência do ar grandona, que ficou grandona instantaneamente em função do aumento da área do paraquedas. Então eu vou meter aqui uma resistência do ar grandona, e vou meter aqui uma força-peso. Ora, quem é maior? É a resistência do ar ou é a força-peso? A resistência do ar. Então, como a resistência do ar é maior do que a força-peso, a resultante aponta para onde? A resultante aponta para cima. Isso está na minha aula e eu expliquei isso de forma muito fácil e você tem que acertar. Observe que a força resultante sendo para cima significa que esse movimento é retardado. Verdade, o movimento retardou aqui, a velocidade diminuiu. Portanto, a resposta correta é a letra A de avião. É a resposta correta, a letra D está falsa. Olha só como é fácil. Agora vem uma pergunta de novo de trabalho, energia. Veja que essas questões, elas são
muito misturadas com o conceito de trabalho e energia. Portanto, você não pode se esquecer do conceito de trabalho e energia. Essa pergunta aí era uma pergunta importante. O módulo do trabalho da resistência do ar realizado pela resistência do ar no intervalo de 20 a 30, 20 a 30 é esse intervalo aqui. Eu vou rachurar aqui, ó, para você lembrar que esse aqui é o intervalo de 20 a 30 e o intervalo de 50 a 60 é esse intervalo aqui, ok? Módulo do trabalho realizado pela resistência do ar no intervalo de 20 a 30 é 5 vezes superior ao trabalho realizado pela resistência do ar no intervalo de 50 a 60. Comprove a veracidade dessa informação. Opa, ele já me disse que o trabalho da resistência do ar de 20 a 30, ele é 5 vezes maior do que o trabalho da resistência do ar de 50 a 60. Observe que o trabalho da resistência do ar no intervalo de 20 a 30, ok? É 5 vezes maior do que o trabalho da resistência do ar no intervalo de 50 a 60, ok? E isso em módulo. Em módulo por quê? Porque com certeza esse trabalho ele é negativo e ele não quer que você compare números negativos, ele quer que você compare os módulos. Malta, olha só. Primeiro você tem que entender que no intervalo de 20 a 30 e de 50 a 60, eu tenho que a força resultante é zero. Portanto, o trabalho do peso é o simétrico do trabalho da resistência do ar. Ou o trabalho da resistência do ar é o simétrico do trabalho do peso. Posso até colocar ao contrário. De onde é que eu tirei isso aqui? Eu tirei que o trabalho da força resultante é igual a zero. De onde é que eu tirei essa expressão? Se a força resultante é zero, o trabalho da força resultante é zero. Por que eu tirei que a resultante é zero? Porque de 20 a 30 e de 50 a 60 eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Ora, se o trabalho da força resultante é zero, significa que o trabalho do peso somado com o trabalho da resistência do ar, ele é zero. Ora, para o trabalho de duas forças somadas dá zero, isso só acontece se uma for exatamente igual à outra, só com um sinal o quê? Trocado. Ou seja, o trabalho da resistência do ar é o simétrico do trabalho do peso. Como o trabalho do peso é positivo, o da resistência do ar é negativo, soma de dois números iguais com sinais contrários, a soma dá zero. Portanto, o trabalho da resistência do ar é menos o trabalho do peso. E aí, o que é que você quer? Você quer um módulo. Então, você tem que comparar que o trabalho do peso, olha só que o seu trabalho é calcular o trabalho do peso de 20 a 30 e calcular o trabalho do peso de 50 a 60. É isso que você tem que fazer. Vicente, por que você não parte logo para calcular o trabalho da resistência do ar? Dá para calcular também a resistência do ar. Lembrando que nesse intervalo aqui, a resistência do ar é constante. Nesse intervalo, a resistência do ar é constante. Portanto, eu posso calcular usando aquelas equações. Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Lembrando você que essas equações só valem para forças de intensidade constante. A resistência do ar, ela varia aqui e varia aqui. Mas como ele perguntou, nos intervalos em que ela é constante, eu posso usar a minha equação tranquilamente. Então eu vou calcular o trabalho do peso de 20 a 30, trabalho do peso de 20 a 30 é igual a quem? É mg delta H, não é isso? E o trabalho do peso de 50 a 60, como é que você vai calcular? Trabalho do peso de 50 a 60 é igual a mg delta H. Vou chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2. Observe as equações. A massa é a mesma, a gravidade é a mesma. O que é que muda? É a distância percorrida, a distância vertical percorrida pelo corpo. Eu já fiz de propósito aqui, ó, essa área achurada aqui e essa área achurada aqui é exatamente os ΔH. Por quê? Porque o deslocamento vertical ΔY ou ΔH, como você quiser, posso até botar aqui ΔY1,
Posso botar aqui também ΔY2. O ΔY não é igual à área da figura? Olhe essa área aqui e olhe essa área aqui. Quem é maior é essa aqui. Quantas vezes maior? É isso que você tem que provar. O que é que você tem que provar? Que essa área é 5 vezes maior do que essa. Então, o que é que você faz? Vai calcular o ΔY1 e vai calcular o ΔY2. ΔY1 é o deslocamento aqui, base vezes altura. Então, é 10 vezes 50. 10 vezes 50, isso dá 500 metros. E eu posso até fazer até mais bonitinho aqui. Vamos fazer mais bonitinho? Vamos dizer que ΔY1 é a área 1. ΔY1 é a base, que é 10, vezes a altura, que é 50, dá 500 metros. Agora eu vou calcular o ΔY2. É a área 2. ΔY2 é a base de 50 a 60, dá 10 e a altura é 10. Então dá 10 vezes 10, que dá 100 metros. Olha só, quanto é o ΔY1? 500. Quanto é o ΔY2? 100. ΔY1 não é 5 vezes maior do que o ΔY2, portanto o trabalho do peso aqui é 5 vezes aqui e, consequentemente, o trabalho da resistência do ar é também 5 vezes maior. Ok, malta? Portanto, você agora conclua, porque ele está pedindo para você justificar. Você faz isso aqui, resultante zero, trabalho da resultante zero, a soma dos trabalhos é igual a zero, diz que o trabalho da resistência do ar é o simétrico do peso, vai calcular o trabalho do peso, mostra que o trabalho do peso depende do ΔY, lembra que o ΔY é a área da figura, calcula as áreas, vê que uma é 5 vezes maior, portanto, ΔY1 é 5 vezes ΔY2, portanto, o trabalho do peso no intervalo de 20 a 30 é 5 vezes o trabalho do peso no intervalo de 50 a 60. E como o trabalho do peso é o simétrico do trabalho da resistência do ar, se o trabalho do peso é 5 vezes maior, o trabalho da resistência do ar é 5 vezes maior, como você queria demonstrar. Maltinha, espero que vocês tenham gostado. Ficamos aqui para uma próxima. Um grande abraço, um grande beijinho do seu professor de física, professor Vicente, e até a próxima. Tchau!